Hoje quero comentar sobre Eu, Tônia, um excelente filme sobre a ascensão e queda da ex-estrela da patinação artística Tonya Harding. É um filme que eu gostei muito de assistir. É bem atuado e dirigido, tem uma edição realmente ótima e conta uma história baseada em personagens que é interessante e envolvente. Não estou aqui para resenhar Eu, Tônia. Na verdade, eu só quero focar em um aspecto. Uma coisa que Eu, Tônia faz melhor e de forma mais precisa do que qualquer outro filme. E isso é a forma como retrata relacionamentos abusivos. Muitos filmes e séries já mostraram violência doméstica, geralmente focando nos principais efeitos desse problema. Mas costumam mostrar retratos unidimensionais. O agressor geralmente é mostrado como um valentão sádico que sente prazer em ser uma pessoa horrível e se satisfaz com o modo como trata a vítima. A vítima costuma ser retratada como fraca e medrosa, que sabe que está em um relacionamento abusivo e que provavelmente deveria sair, mas não consegue porque tem muito medo. Mas eu não acredito que essa seja uma representação totalmente precisa desse tipo de dinâmica. A dinâmica real dos relacionamentos abusivos é muito mais complexa e confusa. E é aqui que Eu, Tônia, se destaca onde tantos outros falham. Eu acho que um aspecto interessante desse momento horrível em que Nancy Kerrigan tem a rótula quebrada é que isso pode ser rastreado até eventos de quando Tônia ainda era uma menina. Esse cara quebra o joelho da Nancy Kerrigan porque foi pago por outro que achava estar fazendo algo bom e atencioso. Para Tônia, que só estava com ele por causa dessa senhora, a mãe dela. Uma coisa que outros filmes que abordam abuso doméstico praticamente nunca discutem ou analisam são os efeitos de longo prazo desse abuso. O primeiro relacionamento abusivo em Eu, Tônia, é entre Tônia e sua mãe. A mãe dela é fisicamente, verbalmente e emocionalmente abusiva durante toda a criação da Tônia. O pai dela parecia ser uma boa influência estabilizadora, mas ele a abandonou quando ela era jovem, tornando a mãe sua única referência e apoio. E isso levou à crença de que esse tipo de relacionamento não era apenas normal, mas esperado para garotas como Tônia. Mas como exatamente isso acontece? Por que uma criança teria como exemplo uma mulher tão abusiva e horrível? É aqui que a exploração da psicologia abusiva em Eu, Tônia começa a explicar as coisas. A mãe da Tônia, como muitos abusadores, não se vê como vilã, má pessoa ou abusadora. Ela realmente se vê como uma influência positiva para sua filha, alguém que a impulsiona para a grandeza. Episódios de abuso são apenas ferramentas para a mudança positiva na visão dela. O motivo pelo qual ela consegue fazer isso é porque ela também é a principal fonte de incentivo para Tônia quando está no gelo. Isso mostra que, na infância, Tônia via a mãe como apoiadora e agressora ao mesmo tempo, tudo em uma só pessoa. Ou seja, quando a mãe dizia que o abuso era para o seu próprio bem ou que ela merecia, Tônia acreditava. Pessoas abusivas fazem isso muito bem. Eles misturam exemplos de comportamento positivo com o abuso, o que torna mais difícil enxergar a pessoa como agressora ou abusadora. Talvez ele devesse bater em você. Talvez assim você aprenda a manter essa boca grande e fechada. Com certeza, isso me ajuda. A gente sempre gosta de acreditar no melhor das pessoas próximas de nós, e é isso que fazemos. A gente ignora os abusos e foca nas coisas positivas. Isso se repete quando o marido dela, Jeff, que também a agride, se vê como um cara legal e racionaliza o abuso que pratica. No contexto tanto da paixão quanto do apoio a Tônia, e quando isso se combina com a criação que a mãe dela deu. Isso significa que Jeff consegue ocupar o mesmo espaço e função na vida da Tônia que a mãe dela. Jeff realmente se vê como uma pessoa que foi uma maldição para a Tônia, mesmo anos depois. Eu admito, uma parte de mim ainda achava que o sol nascia e se punha com ela. Esses personagens não abusam de Tônia por maldade ou sadismo. Eles nem percebem que abusam dela.
Esses personagens se veem como apoiadores leais e prestativos. Não surpreende que ela tenha saído de uma situação abusiva para outra. É muito difícil para ela até mesmo perceber o que é abuso. Outro acerto deste filme: pessoas abusadas muitas vezes não têm consciência de que estão sendo abusadas e aceitam as desculpas e racionalizações dadas pelos seus agressores. Só enxergam a verdade quando finalmente conseguem se libertar. Outros filmes mostram as vítimas querendo se libertar, mas com muito medo, quando na verdade elas muitas vezes não querem se livrar, porque elas não veem o relacionamento como abusivo. Os abusadores também são muito bons em se fazerem de vítimas e acreditarem nisso. A mãe dela acredita que é uma vítima. Devido ao tempo e dinheiro investidos para tornar Tonya uma grande patinadora, ela sente que Tonya nunca retribuiu ou valorizou, de nenhuma forma. Jeff realmente se convence de que todas as suas ações são resultado da Tonya ser agressiva e intimidá-lo. Eu nunca bati nela. Isso não sou eu. Eu sou... na verdade, bem tranquilo. Ela me encostou contra a parede. E assume o papel de vítima, impedindo Tonya de fazer isso, e inconscientemente a incentiva a assumir o papel de agressora, o que ajuda a explicar os sentimentos conflitantes dela em relação a essas pessoas. E isso me leva à própria Tonya. Após o desaparecimento do pai dela, ela não teve mais modelos positivos, ninguém para protegê-la e nenhuma forma de escape além do gelo. Esse aspecto da vida dela se tornou o mais importante de todos, pois era a única coisa que ela podia aproveitar impunemente. Mesmo que a mãe dela abusasse de Tonya, ela também era a fonte do patinação, e isso reforçava na mente de Tonya a ideia de que sua mãe estava tentando ajudar, mesmo quando a machucava. Porque, como alguém que realmente não se importava, poderia se esforçar tanto para dar a ela a única coisa que ela mais queria. Imagine ser uma criança e não conseguir distinguir se seu pai ou mãe é abusivo ou não, porque eles também são a fonte das coisas que te fazem feliz. Na verdade, isso virou só mais um meio de controlar e abusar de Tonya. Fazer com que ela escolha entre patinar e ir ao banheiro reforça a psicologia de ambos os personagens. A mãe dela justifica esse comportamento cruel, dizendo que estava apenas pressionando Tonya a passar mais tempo no gelo e se tornar uma campeã. Uma justificativa que a jovem e impressionável Tonya, sem ter a quem recorrer, aceita. O tratamento constante com Tonya diminuiu sua autoestima. E essa baixa autoestima seria, eventualmente, o que a levaria a um relacionamento com Jeff. O segundo relacionamento abusivo em sua vida. O tratamento da mãe dela, na verdade, tornou possível o abuso por parte de Jeff. E o que agrava o problema é que, quando Tonya finalmente decide se libertar de Jeff e fazer algo a respeito, a resposta da mãe dela é: mesmo sabendo que ele bate na filha, reforçando ainda mais para Tonya a ideia de que ela é quem tem o problema. Isso vale para figuras de autoridade. Mais tarde no filme, Jeff, por falta de um termo mais preciso, sequestra Tonya depois de agredi-la. E quando são parados pela polícia no carro, o policial vê Tonya com o rosto sangrando e não faz nada. Todas as vezes, Tonya tenta se livrar dele e questiona se merece algo melhor. Todas as figuras de autoridade e confiança reforçam a ideia de que ela deve receber esse tipo de tratamento. Veja, se não fosse pela mãe que a confundiu na infância e reduziu sua autoestima.
É provável que ela nunca tivesse namorado Jeff ou terminasse com ele ao perceber o abuso. Isso significaria que Jeff não estaria com ela nas Olimpíadas. E forçá-la a contratar 2 idiotas para atacar Nancy Kerrigan e acabar com a carreira de Tonya como patinadora? A única coisa na vida dela que ela gostava. Como um experimento mental, eu me perguntei como os acontecimentos poderiam ter se desenrolado de forma diferente. Se o pai dela tivesse ficado e a mãe ido embora, ela talvez não tivesse sido pressionada a patinar tanto, mas não tenho dúvidas de que estaria em uma condição física e psicológica melhor. Tonya é um ótimo filme e eu recomendo para todo mundo. A exploração da psicologia abusiva não é imediatamente óbvia. Mas agora que eu apontei isso, tenho quase certeza de que você vai perceber. Não só neste filme, mas também ao seu redor.